Graça e paz. Hoje eu quero deixar um pouquinho de uma palavra, coisas que têm edificado minha vida também nesse período e onde eu também fui bem confrontada a respeito da procrastinação. Quantas de nós não procrastina alguma coisa na vida? Quantas de nós não adiamos sonhos, projetos, coisas que eram para ter feito hoje, a gente deixou para amanhã, que depois adiou para outro dia, que depois a gente deixou no esquecimento. E eu fui muito confrontada sobre isso também na minha vida. E aí eu falei, cara, eu vou falar sobre isso, porque a gente vive muito isso na nossa vida. A gente vive muito adiar coisas na nossa vida, projetos. A gente adia coisas importantes e acabamos que nós deixamos coisas que nem teria tanta importância, a gente começa a dar ênfase a fazer e aquilo que realmente era importante para a nossa vida, seja ela para a vida profissional, para a vida familiar, para a sua vida ministerial, a gente acaba procrastinando. Seja ela, a Bíblia, eu anotei várias partes aqui da Bíblia que nos orienta a respeito disso, da procrastinação, do adiar. E eu falei, cara, é muito a gente no dia de hoje, a gente é muito assim mesmo, a gente acaba adiando coisas, a gente é inconstante no que a gente quer para nossa vida, a gente acaba procrastinando também muitas das vezes por pensar o que vão achar de nós, por opinião dos outros. Não vou fazer isso porque o que vão pensar de mim, não vou fazer mais isso porque, cara, eu acho que não é isso ainda, então eu vou perguntar para os meus amigos ou para alguém, só que cada um vai te dar uma opinião. Eu falo até por esse vídeo aqui mesmo, por esse canal. Pouquíssimas pessoas falaram, poxa, legal, me incentivaram. Outras, será? Ou então eu fiquei procrastinando durante um ano. E era uma coisa que queimava dentro de mim, era fazer esse canal, fazer vídeos para falar da palavra de Deus, mas eu, ao mesmo tempo, eu me intimidava porque o que vão pensar de mim? Será que vão pensar que eu estou me achando demais ou porque acham que eu sei demais? Gente, eu não sei nada. Eu ainda estou aprendendo muita coisa assim, mas eu quis não mais procrastinar. Eu decidi que não ia mais procrastinar isso na minha vida, porque era o que queimava dentro de mim, era falar da palavra de Deus. Então eu decidi não mais me importar com o que os outros iriam pensar ao meu respeito. Até porque quando eu aprendi na palavra de Deus que os pensamentos de Deus ao meu respeito é de paz e não de morte, o que ele tem para mim são coisas boas, eu deixei de dar muita importância para o que as pessoas vão pensar ou falar de mim. Seja de bom ou ruim, eles vão falar. E também tem que poucos vão te dar palavra de incentivo quando você está gerando algo de bom para a sua vida. É a minoria. É diferente de quando você está passando por uma necessidade, ou se você está mal, vai vir um monte de gente querendo te ajudar. É diferente. A palavra fala para a gente se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. Muitas das vezes a gente vai achar mais gente para chorar do que para se alegrar. Então, o que eu quero falar hoje para você, vamos parar, né, de procrastinação na nossa vida? Vamos juntos vencer isso? Vamos juntos dar um pontapé inicial, vamos tirar aquele projeto da gaveta, não vamos mais adiar aquilo que é para fazer hoje, deixar para amanhã, porque amanhã vai chegar e a gente não vai fazer, vamos fazer outra coisa. Então não vamos nos paralisar mais pelo que os outros estão pensando ao nosso respeito, vamos juntas fazer isso? Então, vamos anotar os nossos sonhos, nossos projetos, entregar na mão do Senhor, que é o que tem planos perfeitos para a nossa vida. Os sonhos dele são maiores e melhores do que o nosso. E nessa manhã eu queria te encorajar a esse respeito, a dar um pontapé, dar tchau para a procrastinação, do adiamento. Eu até anotei algumas coisas aqui, o significado da procrastinação. Ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora, delonga. Por quê? Às vezes a gente tem até medo e acaba que a gente começa a procrastinar, a deixar, a adiar e nunca a gente dá ênfase àquilo que já era para ser feito na nossa vida. Então,
ou se não por uma preguiça. Ah, não, amanhã vou dormir mais um pouco. Ah, não, amanhã eu vejo. Uma coisa que eu sempre procrastinei na minha vida era tirar a carteira de habilitação. Até hoje eu não tirei, mas a primeira coisa que eu coloquei quando eu fui ministrada sobre procrastinação foi a carteira de motorista. Eu procrastinei com medo. Ah, será? Acho que não é meu perfil dirigir. Quem disse que não? Por que eu não sou capaz? Eu me achava incapaz. Então, a partir de hoje, não. Eu quero sim dirigir, eu quero ter minha carteira de habilitação, mas durante anos eu procrastinei isso, eu fui deixando para lá. Não, deixa que meu marido dirige, não, deixa que outras pessoas dirigem por mim. Só que não. Isso eu tomo até o quê? Que a gente acaba querendo que pessoas dirijam a nossa vida ao invés de nós mesmos dirigir, pegar o controle da nossa vida. Em primeiro lugar, quem dirige a nossa vida é o Senhor. E abaixo dele somos nós mesmos. Nós precisamos entender a vontade dele. A vontade boa, perfeita e agradável ao nosso respeito e sobre a nossa vida. E acaba que a gente acaba nos paralisando com medo. Ah, não, isso não dê certo. E se não? E por quê? A gente começa a achar um monte de coisa e acaba que a gente procrastina muita coisa na nossa vida, coisa que já era para ter acontecido há muito tempo. Acaba que a gente é inconstante. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero outra. Em Efésios, em Tiago, Deus fala muito para a gente não ser inconstante, não agir mais como criança. Que a criança ela não sabe ainda o que ela quer. E quem acaba dirigindo a vida da criança são os pais, porque elas ainda não têm esse poder de decisão. Só que quando nós nos tornamos adultos, esse poder de decisão está sobre nossas mãos. A gente é que decide o que a gente quer para a nossa vida, seja ela profissionalmente, ministerialmente, familiarmente. Então, em tudo, o poder de decisão está sobre a nossa mão. E Deus, ele está aqui, acima da gente. Ele está nos esperando que nós venhamos ter a atitude de mudar nosso pensamento, tirar. Muitas das vezes, gente, preguiça também. A Bíblia fala muito sobre preguiça. Quando eu comecei a ler nisso, eu fiquei assim, apavorada. Como o Senhor deixou realmente um manual de vida para nós. E fala muito sobre a preguiça. E a procrastinação na psicologia. Olha o que eles falam aqui pra gente. É o comportamento de se adiar tarefas, de transferir atividades para o dia seguinte, deixar de fazer algo ou até interromper o que deveria ser concluído dentro de um prazo determinado. Olha só. Olha como isso é muito verdade sobre as nossas vidas. A gente adia, deixa de fazer coisas importantes. A gente deixa de concluir trabalhos que eram determinantes para a nossa vida, para depois, e a gente fica adiando, procrastinando. Outra coisa também, isso já falando espiritualmente, tem gente que começa a terceirizar fé, oração, jejum. Tem gente que quer que líderes jejuem por ele, que toda hora ore por ele, que leia a palavra por ele, só que não. Isso é coisa de preguiçoso. A preguiça é um grande mal da nossa vida. A gente precisa de uma vez por todas dizer não à preguiça, seja ela espiritual, seja ela física. A gente não pode estar usando pessoas de muleta, porque nós somos pessoas saudáveis, capazes de fazer coisas. A gente não precisa estar toda hora terceirizando oração. Você pode entrar no teu quarto e orar. Lógico, se eu estou enferma, se eu estou passando por uma grande adversidade, eu vou procurar meus líderes e vou pedir, eu preciso que vocês me ajudem em oração, mas não quer dizer que eu vou dar totalmente a responsabilidade para eles, ter que orar pela minha vida e jejuar muitas das vezes. Você vai fazer junto com ele, a oração e o jejum. É junto, é um conjunto, mas muitas das vezes a gente quer terceirizar. A gente quer viver de campanha. Ah, se eu fizer 7 vezes alguma coisa, eu não preciso nunca mais fazer isso porque eu vou receber minha bênção. Não, gente. A gente precisa deixar de ser preguiçoso espiritualmente. Fisicamente, a gente precisa dar continuidade àquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. A palavra também fala, a palavra de Deus fala sobre o preguiçoso. Tem lá em Provérbios 21, capítulo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se ao trabalho. Olha só. E depois tem lá Provérbios 22, 3. Diz o preguiçoso:
Um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Gente, essa palavra aqui, conjecturando, é o que? O leão está lá fora? Mas não é um leão. É tudo aquilo. O leão se transforma em coisas, em pensamento que você acaba criando. Ah, mas se eu for, mas será que vai dar certo? Mas o que vão pensar de mim? Será o que vão achar de mim? Será? Será? Então a gente começa a nos paralisar por muitas coisas que a gente cria na nossa mente. E acaba que a gente procrastina. Às vezes é uma academia que você tem que fazer, é uma reeducação alimentar que você precisa fazer para perder peso, até pela sua saúde. Às vezes nem por estética, mas pela sua saúde. E você fica procrastinando. Não, já comprei o tênis. Não, já comprei a roupa da academia. Mas nunca se matricula. E quando você faz a matrícula, você paga, só vai uma ou duas vezes e não vai mais. Procrastina, outro, não, acho que não, vou caminhar, não, vou correr. Acaba que você não quer nada. A preguiça acaba te dominando. Então, nessa manhã o que eu quero falar é para a gente dar um baixa na procrastinação. Para que nós viemos viver aquilo que o Senhor já designou para a nossa vida. Para que nós viemos colher aquilo que o Senhor já deixou liberado para nossas vidas. E muitas das vezes a preguiça nos impede. Então, nessa manhã, eu quero deixar essa palavra para vocês. Ó, tem Provérbios, tem Romanos, Provérbios 20, Romanos 12, Provérbios 10 fala muito sobre a preguiça, Provérbios 6, Provérbios 26 fala muita coisa. Então, quero te encorajar a você criar metas. Eu anotei metas que eu preciso alcançar. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, é que a gente está podendo pensar em coisas que nós deixamos de fazer e viver por pura preguiça ou por ficar pensando o que vão pensar de mim ou achar de mim. Ó, coloque lá, crie metas pessoais, profissionais, ministerial, até mesmo financeiro. Muitas coisas incríveis deixam de acontecer em nossas vidas porque ficam apenas no papel. Mas a decisão e a ação precisam acontecer em nossas vidas. Então vamos juntas fazer acontecer. Não vamos nos deixar paralisar com o que os outros pensam a nosso respeito ou o que irão pensar sobre nós, pois já sabemos que existe um Pai que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. Muitas vezes damos desculpa para nós mesmos, para não fazer em nossas vidas aquilo que já era para ser feito. Então, são muitas, gente. É porque eu faço muitas anotações para a minha vida mesmo, que não dá para falar aqui, porque senão fica um vídeo muito longo. Mas medite muito nessas palavras que eu deixei para vocês aqui, para a meditação de vocês. Não vamos nos paralisar pela a procrastinação, pela preguiça. Vamos parar de adiar coisas, projetos e sonhos. Tire da sua mente projetos e sonhos, tire da gaveta, escreva. Compre uma agenda, um caderno e comece a escrever. Caderno de sonhos, metas que eu preciso alcançar. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de 2 meses de sonhos e projetos guardados, onde a gente não pode muito sair na rua, onde a gente não pode fazer nada. É onde eu fui muito confrontada em coisas que eu poderia ter feito e eu não fiz. E hoje eu posso ver que eu poderia ter feito, mas por ter adiado tantas vezes, eu não fiz. Então, era essa palavra que eu queria deixar nessa manhã para vocês. Que a procrastinação chegue, dê um basta na sua vida. E era isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostarem, né, curtam o meu canal, se inscrevam, gente, compartilhe para outras pessoas. Não se esqueçam de curtir no próprio canal mesmo. Curtam lá. Se inscreva se você ainda não está inscrito. Se inscreva, compartilhe para outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir também da palavra de Deus. E era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Medite nessas todas que eu deixei, porque nós precisamos seguir o alvo, seguir avante e não mais procrastinar. Amém? Então fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Amém?